Olá amigos, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. Este será um programa sonoro, não percam, exclusivo. No final do programa, entrevista com um dos mandatários da nação. Mas agora vamos falar de novidades. Além de quadrinista e cartunista e autor agora do lançamento A Relíquia, Marcati está atacando nas guitarras. Marcati, conta, como é que é isso? Sua obra agora vai para o som? Agora eu decidi pôr os meus desenhos nas guitarras. Eu faço isso há muitos anos já, né? Só que muito pouca gente sabia que eu também tinha esse outro lado meio doido de mexer com madeira. Desde 90 que eu me meti a fazer isso, eu sempre tive a paixão por instrumentos, sempre por guitarra, por música, e acabei muito fução a cutucar a madeira. Eu cutuquei muito uma guitarrinha que eu tinha, aprendi muito fuçando nela e acabei comprando um lote de madeira, fui me envolvendo. Em 90 eu já comecei a fazer as guitarras. E agora vai ser uma das atividades principais do seu trabalho. Você já montou uma oficina aí, tem um estúdio? Sim, é um projeto de pegar e transformar isso numa coisa um pouco mais séria, né, de desenvolver melhor. Não como guitarras de linha, não como guitarras assim para concorrer com as marcas e tal, mas uma alternativa, uma guitarra, porque elas são feitas muito mais de uma forma artesanal, né, muito mais manual, e elas têm como objetivo fazer instrumentos de muita tocabilidade, de muita qualidade. Então seria assim, não é o primeiro instrumento de um músico, mas o instrumento mais avançado, um instrumento mais de sonoridade, essa coisa mais classuda mesmo, para músico mais exigente. E como é que você está trabalhando? A gente está vendo aqui vários modelos por encomenda, ou você cria um modelo, um formato, e como é que é o processo? Na verdade é o seguinte, eu estou sempre fazendo. Então, se eu não tenho uma encomenda, eu vou trabalhando em algum projeto pessoal. Ou para deixar elas à disposição para alguém que queira comprar ela já pronta, ou até com uma forma de mostruário. Como essa ideia de pôr desenhos meus é recente, então eu estou tendo uma necessidade maior de fazer isso com mais velocidade para poder ter opções, mostrar como elas se comportam. Porque assim, em princípio eram só guitarras na sua forma mais clássica. A ideia agora é uma coisa mais red fink, sabe? De fazer umas coisas meio despirocadas também, né? Que a gente sempre atacou nessa linha mais clássica dos instrumentos, né? Então agora a ideia é fazer também com desenhos. E nessa a gente vai fazendo de tudo um pouco. Quando eu tenho encomenda, aí claro eu me concentro na encomenda do cliente. E depois é que eu me meto a fazer algumas novidades. Então essa daqui, por exemplo, é uma encomenda. Essa foi, inclusive diferente de ser uma encomenda, ela foi discutida. A pessoa ela viu justamente aquela verde que está no site, ficou interessada, a gente ficou conversando, ele deu umas ideias com relação a fazer com caveira, aquela coisa toda, e aí eu fiz o esboço da caveira e em cima do esboço da caveira foi criado o desenho do corpo, né, o que a gente chama de shape, que foi criado o desenho em função do desenho, completamente diferente. Então ele foi acompanhando esse processo. Então aqui, além do seu desenho, o shape também veio de uma criação sua. Exato. Também o desenho dele é criado baseado em cima do desenho original do primeiro esboço da caveira, que é toda uma coisa conceitual, né? A caveira vai se formar com o pescoço, que para nós essa parte do instrumento é chamada de braço, certo. Mas em inglês eles chamam de neck, pescoço, né? Então ele vai ficar engraçado, porque da cabeça vai pro corpo, que é a coluna, e o braço da guitarra vai ser na verdade a estrutura, a espinha dorsal da guitarra. E o tempo para isso, já que nós estamos falando de um trabalho artesanal, da concepção do desenho até a guitarra finalizada? 4, 5, 6 meses até, chega a 6 meses, depende do grau de dificuldade. Essa, por exemplo, estou estimando uns 5 meses e meio. E a encomenda, a pessoa tem que saber que é um trabalho artesanal, tem que esperar esse tempo. Ele já sabe, inclusive você é não confortável. Na verdade é confortável para ele também, para a pessoa. A não ser que a pessoa esteja com muita ansiedade. Mas é confortável por quê? Porque para quem encomenda, ela fica uma coisa muito mais barata, entre aspas, porque ele vai podendo pagar aos poucos durante esse prazo de confecção. Então ela não sente o valor total do instrumento, não tem que pagar à vista, entendeu? Então ele vai pagando na medida em que o processo vai andando. Então fica confortável, até fica muito mais confortável para a pessoa que encomenda. E quem te ajuda nesse processo? Acho que seus filhos também estão envolvidos, né? Meu filho,
o segundo mais velho, né? O Daniel, ele me ajuda bastante, ele gosta muito dessa coisa de ferramental, de mexer com madeira e tal, tem me ajudado bastante. E agora tem o Fernando também, que tá louco para mexer com aerografias, então ele tá estudando também para mexer com as pinturas em aerógrafo. Aquela guitarra ali já desenhada é Essa é deles, de um né? outro filho, é do filho mais velho, que ele, na época que a gente projetou essa guitarra, ele tinha uma banda de new metal, então a gente projetou uma guitarra de 7 cordas. Ele inclusive fez questão que fosse uma Telecaster de 7 cordas, né? Um modelo inspirado na Telecaster americana, 7 cordas. A gente fez em 2002 essa guitarra, e agora que fiz o desenho para aquela verde, ele ficou inspirado e quis passar os desenhos para dele também. A gente lixou o corpo e está aplicando esses desenhos, que ele gosta muito dessa coisa de ET e tal, então eu fiz uns ETs escatológicos. E o desenho é exclusivo, uma guitarra saiu com desenho, esse desenho não se repete mais. Até porque o desenho é feito diretamente nela. Então, quando é feita a primeira base, eu lixo, e nessa textura do lixamento eu faço o esboço a lápis. Quer dizer, a intenção é que não sejam feitas duas iguais jamais. Entendeu? Então, a pessoa que adquirir essa guitarra vai ser única e não haverá outros. A não ser que o modelo que ela escolha, por exemplo, seja um modelo padrão. Tá. Mas nesse caso não. E com relação aos desenhos, a mesma coisa. O desenho é esse desenho e acabou, nunca mais vai ser feito outro. Que é o caso da moto que a gente está fazendo. O desenho que vai ser feito nela é aquele desenho. Não é nem tirado do site aquela pin-up, não. Vai ser feito o desenho nela, aquelas pin-ups são únicas. Então vocês viram que ele já se adiantou. Ninguém havia falado ainda de moto e agora já pulamos, além de guitarra, motos e lambretas, né? A gente tá fazendo a pintura de uma Vespa, da Moto Vespa Brasil, né? Aquelas brasileiras, né? De 86, né? Ela é de 86. Então ela é branquinha, então a gente vai fazer ela com todo o tema o céu. Então são pin-ups assim, com aquelas coisas falsas de auréolas e asinhas, todas aquelas pin-ups escrotas, mas tudo num grande branco céu, porque ele tem uma vermelha, uma virada, que a gente vai fazer o inferno. O contraponto. Vai ser as diabinhas, né? As diabinhas eróticas. E esse seu material, o pessoal tem contato pelo site, como é que você encomenda? Ou algumas, aquelas que não tem desenhos, você deixa em alguma loja, como é que a pessoa compra? Normalmente contato direto. Direto. Agora com a internet facilita porque vai por e-mails, antes era muito boca a boca, dependia muito boca a boca. Talvez por isso que a demanda não seja tão grande, mas as pessoas agora pela internet vão até acompanhar, pelo meu site, vão até acompanhar os processos em que as guitarras são feitas, né? E tipo essa daqui, por exemplo, já está, as fases do braço já estão colocadas no ar. Certo. Agora essa semana eu já devo colocar os esboços, que eu já devia ter colocado antes, mas devo colocar os esboços, as coisas do corpo e tal. Isso também no caso de uma guitarra por encomenda, se a pessoa autorizar também, porque às vezes ela quer tanta exclusividade que não quer que seja colocada. Que não apareça. Que apareça, mas de qualquer forma assim, o contato agora é pelo site. E qual é o site? O site é o marcate.com.br/guitarras. Então não percam, depois que falarmos do lançamento A Relíquia, entrevista exclusiva com o mandatário da nação. Aguardem. Voltamos com o mais novo lançamento de Marcate, agora impressa, A Relíquia. Marcate, como é que é a responsabilidade de adaptar um dos clássicos da língua portuguesa? Eu não sou muito responsável, né? Então tá tudo certo. Não, é legal porque ele criou até uma expectativa diferente até nas pessoas, todo mundo está muito curioso com isso, porque é um escritor considerado clássico e tal, uma pessoa assim, e vai um escrotão fazer uma adaptação em quadrinhos. Mas foi a mesma sensação que eu tive quando o pessoal da Conrad me convidou a fazer essa adaptação. E eu
Eu fiquei um pouco assustado mesmo por causa desse peso que o nome Essa tem. Mas lendo a obra é uma coisa assim, eu me senti muito à vontade. A história, o cara assim, a forma como ele aborda a história, o tema principal é muito legal, é um sarcasmo, uma ironia muito grande, né? Ele chuta o pau da barraca, é muito legal. Só que com classe, não é um cara sem classe como eu. Mas ele também chuta o pau da barraca, eu me senti muito à vontade em fazer. Foi uma delícia. O projeto, ele veio de uma solicitação da Conrad ou você já pensava em adaptar algumas obras? Em princípio, não. Em princípio foi o seguinte, eu me propus a fazer uma adaptação. Eu tinha uma outra coisa em mente e aí eles falaram, olha, né, fazer uma adaptação em algum livro. Falei para eles qual que eram algumas coisas que eu tinha em mente. Não tinha um livro específico. Mas estava pensando assim tal, meio inspirado pelo Hunt Emerson. Eu gosto muito do Hunt Emerson. E aí passou uns dias, eles me mandaram pelo correio uma cópia da Relíquia, até uma versão reduzida, então aquelas versões de bolso. E para eu dar uma olhada, ver o que eu achava. Inclusive essa versão eu coloquei no making of do livro. E aí eles me mandaram esse livro, eu dei uma lida, aí fiquei apaixonado, na hora eu topei, quer dizer, por esse mesmo critério, né? Essa de Queiroz, quando eu vi o livro, esses caras estão brincando que eu vou fazer essa de Queiroz, né? Mas a ideia da Relíquia partiu deles, a ideia de adaptar a partir de mim. Quantas vezes você teve que reler a obra para começar, ou como é que foi o processo? Você ia adaptando, ia tendo que reler alguns trechos? Em princípio eu pensei em fazer uma adaptação. Eu tenho muito receio de adaptação de literatura em quadrinhos, porque vira e mexe acontece aquela coisa de ter o texto original ilustrado. Isso é uma coisa que não me agrada como leitor. Então eu fiz uma espécie de uma sacanagem com essa. Então a primeira leitura que eu fiz foi para ler se eu ia gostar do livro. Mas com essa única leitura, eu não fiz uma segunda no momento, que eu peguei essa única leitura e fiz um resumo da história para mim. Então, o que eu chamo de sacanagem foi isso. É como se eu tivesse roubado a história do Essa de Queiroz. Sim. É minha a história do Essa de Queiroz. Então, assim, a história da Relíquia é minha. Então, o tema principal, eu resumi isso inclusive, a minha intenção era resumir a uma frase, que é como eu faço as minhas histórias. Resumir a uma palavra ou uma frase. Uma frase não deu. Juntei um parágrafozinho lá, escrevi um parágrafo resumindo como para mim. E fiz o primeiro roteiro somente com essa memória. Só de memória do que... exatamente como essa história fosse minha. Eu fiz esse esqueletão, que eu chamo de esqueleto, eu fiz esse esqueleto das divisões de cena só em função de memória. Na hora de fazer o roteiro, aí eu comecei a ler na ordem do livro, mas lendo e parando para enriquecer aquele ponto em que eu tinha colocado. Tanto que assim, no livro, ele tem respeita a mesma cronologia do livro da obra original. Tá. Então as coisas acontecem na mesma ordem. Eu só fiz uma alteraçãozinha no começo, que eu começo o livro com as pessoas, né, com o seu Matias indo buscar ele, que tinha acabado de ficar órfão. Certo. Foi a única alteração cronológica do livro, para poder dar um pouco mais de clima cinematográfico. Mas do resto ele responde à mesma cronologia do livro, e foi feito dessa forma. Então aí na segunda leitura, no segundo passo do roteiro, é que eu fui relendo. E nessa não dá nem para contar, eu acho que li umas 7 vezes e tal, porque via, voltava os trechos e tudo mais. E você sentiu alguma necessidade de ter uma preocupação especial no trecho em que ele está lá acompanhando, o personagem principal está lá acompanhando o Calvário de Jesus? Tem um trecho do livro original que foi simplesmente cortado. Essa cena é a cena do sonho. Inclusive no volume original é um bloco muito grande do livro. E isso eu cortei pelo seguinte: quando chegou nesse ponto, é um ponto que nem nas minhas anotações não fazia parte, porque eu me senti muito desconfortável. E basicamente eu posso explicar dessa forma: aquela cena do sonho é uma forma irônica em que o Essa se utilizou para recontar a história de Jesus, né, o Novo Testamento, sob a sua ótica sarcástica, através do olhar do Raposão. Ou seja, seria uma sátira do Novo Testamento. Eu me senti desconfortável porque para mim é a mesma coisa que fazer sátira de uma comédia.
é recontar uma piada. E aí eu fiquei pensando, vou fazer o Evangelho, né, o Novo Testamento segundo Marcate, ou o Evangelho de essa segundo Marcate. E eu fiquei nesse dilema. Então essa cena era uma grande vírgula em todo o processo. Enquanto eu não chegava lá, eu estava empurrando com a barriga. Mas ao mesmo tempo eu fui percebendo que aquela cena não agregava em nada à história original, né? Do ponto de vista de narrativa, de temática, não agregava nada. E durante esse processo também eu fiz muita pesquisa com relação a quem foi essa de Queiroz, o que ele fez, a biografia, onde ele morava, contextualizando muito essa para o livro. E nessa pesquisa eu vi críticas de jornais na época que saiu a primeira edição original. E uma crítica era contundente, dizendo que esse livro não poderia ser chamado de obra-prima justamente por aquela cena enfadonha do sonho. Então havia muitas críticas negativas justamente àquela cena. Mas crítica porque era muito, não pelo tema, mas pela extensão. Pela extensão, não pelo conteúdo, mas pela, tipo, uma coisa desnecessária que, tipo, como se alguém dissesse, o que deu no essa de escrever esse troço tão grande, tão chato, para uma coisa que não vai agregar nada para a história. Se você pular aquilo, não vai fazer a menor diferença. Faz. E então eu falei, bom, então até em respeito ao essa eu vou suprimir essa cena, porque de fato ela não para adaptação não vai agregar em nada. Para o livro em si ela é contundente, ela reforça muito mais esse lado sarcástico dele com relação à religião. E acho que esse lado sarcástico e irônico dele foi o que te atraiu também. Não, demais. Inclusive não tem, uma coisa que me chamou a atenção logo no começo, não tem ninguém bonzinho no livro, ninguém presta, tudo canalha, né? Só tem a Vicência, que é um anjo de pessoa, que é a babá dele, que cuidava dele, mas de resto só tem canalha no livro. Ele é canalha, a tia é canalha, todo mundo é canalha. Eu falei, pô, isso não sobra pra ninguém, bicho, o cara chutou o pau da barraca mesmo, todo mundo é ruim. É a sociedade, né? Como ele via. Como ele via, e depois, mais tarde, quando eu peguei o prefácio, escrito pelo Eduardo Valadares, o cara, eu até falei pra ele, eu conheci pessoalmente no dia do lançamento, e falei pra ele, poxa, não sei se foi bom ou se foi ruim não ter lido o teu texto antes, porque se eu tivesse lido o teu texto durante o processo de roteiro, eu ia ter que reescrever o roteiro, porque ele contextualiza a história numa Portugal que a gente não está acostumado a enxergar. A imagem que temos de Portugal sempre é uma só, ou algumas, né? Ou a Portugal do Império, a Portugal rica, a Portugal com uma certa pobreza, mas não tanto. Ele coloca que Portugal nessa época era uma miséria, né? Uma miséria violenta. E assim, não sei, é uma imagem que não se faz aqui na colônia. Amplamente não se faz uma imagem de uma miséria tão grande como o nosso colônia jamais poderíamos enxergar. E uma adaptação dessa te cria um vírus de você pensar em novas adaptações? Adaptações, agora com um certo cuidado. Na verdade, assim, a intenção, eu gostei muito de fazer e pretendo fazer assim, tipo intercalando. Um próximo livro seria um livro de autoria minha, depois um livro adaptado, ou a gente está conversando muito ainda no embrião sobre um projeto de fazer adaptações não, biografias, coisas assim, são projetos que não são histórias minhas, mas com a minha mão, né? Com o seu traço. Porque foi muito prazeroso fazer e muito, para mim foi uma aula de contar a história, né? O modo como ele conta a história é muito boa, então como constrói uma história. Mas aí a Relíquia, ela te postergou o projeto da Quirica. Como é que ficamos agora com a Quirica Borralheira? Se é que vai manter o nome? Provavelmente não. Provavelmente a Quirica, até por conta dessa revolução na minha cabeça, que foi essa de Queiroz, que ele manuseia muito bem as personagens. Então eu quero fazer isso de novo. Quero esse aprendizado que eu tive nessa adaptação, quero aplicar agora no próximo livro. Nesse momento foi a hora que eu fui pegar as anotações que eu via fazendo da Quirica antes de fazer a Relíquia e percebi que tinha algumas falhas muito graves em algumas personagens. E eu estou no dilema de ou eu jogo tudo fora e começo do zero, de uma essência nova e desenvolvo novas personagens, ou eu readapto essas.
muito provavelmente eu vou pegar, empacotar, amarrar tudo, espremer e fazer uma nova história, uma nova essência. E no meio desse processo de você repensar a Quirica, talvez algum outro projeto aconteça. Eu sei que você não pode falar muito, mas podemos aguardar algo, né? Eu não posso falar, não é porque é segredo, mas é porque não é certo. Eu não gosto muito de chegar e falar uma coisa, criar uma expectativa, como por exemplo a Quirica. Cria-se uma expectativa que de repente... e a Quirica? Não sei o quê. Eu tenho um passado assim com uma história do urubu. O urubu virou uma coisa muito... agora felizmente já acabou e tal, mas foi falado muito por um período, porque eu estava desenvolvendo uma história, que é uma história muito legal, e foi muito divulgado isso na época, no meio dos quadrinhos, e durante anos veio a cobrança, e o urubu, e o urubu, e o urubu, o urubu nunca mais, entendeu? Eu fiz 8 páginas do urubu, o roteiro todo pronto, mas eu roubei muita coisa do urubu pro Fráusio. No desenvolvimento do Fráusio, várias coisas da história do urubu eu fui roubando. Ou seja, se eu fizesse o urubu hoje, o pessoal fala, pô, o cara plagiou o Fráusio, né? Porque eu peguei muita coisa do urubu, muitos elementos que tinham no urubu e transformei em aventuras do Fráusio. Então eu criei uma expectativa que não foi legal. Tem um projeto, sim, estamos acertando coisas com a Conrad, além desse novo livro autoral, mas como é embrionário, eu não quero criar uma expectativa, não é nada por questão de segredo. Muito bem. Então, nós vamos ouvir agora um pouco do cartunista, quadrinista, guitarrista, luthier Barcati e voltamos no próximo HQ Além dos Balões. Antes, entrevista exclusiva do mandatário. É só um minuto. Não, porque é o seguinte, esse quadrinho, ele tem... Todo o texto do livro é feito... O texto é meu. Então, assim, eu não peguei o texto do Essa e coloquei no livro. Eu reescrevi o livro inteiro. Com exceção de 2 quadrinhos, esse principalmente. Porque me chamou muito a atenção como um cara que é lido em escolas poderia ter escrito um tamanho texto tão avassalador. A cena que está desenhada, do cara escrafunchando a mulher morta, é dele. E esse texto é integral. Exatamente o parágrafo que está no livro, peguei, puxei aí para tipo como se dissesse, meu, foi o homem que escreveu, cara. Não fui eu não, isso não saiu da minha cabeça. É uma cena extremamente escatológica, nojenta, e Asquerosa foi escrito por essa, de Queiroz em 1800 e parará. Então, assim, para mim foi muito forte. Falei, essa cena é espetacular, ela é contundente. Tanto que, assim, algumas pessoas vieram e falaram, pô, mas uma cena dessa ela é muito pesada para colocar no livro do Essa. Eu falei, não, mas isso não é meu, isso é do Essa. Olá, amigos, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. Hoje eu estou todo formal porque vou entrevistar uma das figuras mais eminentes deste país. Ele que governa para o povo do PT, o povo das construtoras, o povo do apagão, ou seja, aquele povo que é mais igual do que a gente. Eu estou falando do presidente Lula, que nos concedeu essa exclusiva. E Lula, eu vou começar perguntando aqui sobre esta biografia não autorizada. Como é que foi a repercussão que está falando do primeiro ano de seu mandato, ou melhor, do seu primeiro mandato? Como é que está a repercussão disso? Boa noite ao povo deste país. Na verdade, eu não li o livro, até porque eu não gosto muito de ler. Mas eu vi as figuras e não gostei nada. A Ruth... A Marisa, senhor presidente? Isso, a Marisa achou que nós ficamos muito bonitos. Mesmo assim, eu estou pensando em fazer igual Roberto Carlos e tirar esse livro das livrarias. Bom, também pediram para eu perguntar para o senhor o que é que o senhor está bebendo atualmente. Será que é esse merchan aqui que nós temos? Eu estou tomando um trago da minha cachaça favorita, a 171, que é uma cachaça diferenciada. Mas por que ela é diferenciada? Porque ela tem um teor alcoólico bem acima dos padrões. É fogo amigo que sai pela venta, companheiro. Funciona até em carro bicombustível, né? Ou seja, essa cachaça pode até se tornar uma alternativa para o setor energético desse país. Uma dúvida que nós temos aqui. A bebida não prejudica nas decisões mais importantes do Brasil? Ou o senhor bebe para esquecer alguma coisa? Meu filho, se você soubesse o que eu já tive que fingir que não vi nesse país, você beberia tanto quanto eu. Motivo para beber não falta. É deputado aumentando o próprio salário, é dólar na cueca, é bala perdida. Vejam só essa pergunta, hein? O senhor anunciou recentemente que vai mudar os rumos do PAC, que vai passar a se chamar Plano de Aceleração da Cachaça. O senhor pode nos adiantar alguma coisa sobre esse novo plano de governo? Vamos construir cachaçodutos em todos os municípios desse país. Não posso adiantar mais nada, mas posso garantir ao povo desse país
que o direito de tomar umas pingas é o direito de todo cidadão. Mas o governo tem sido muito questionado em relação ao PAC, que até hoje não saiu do papel. Companheiro, mesmo que os planos não saiam do papel, eu preciso anunciar alguma coisa. Veja o Fome Zero. É o plano mais esquecido da toda a história desse país. Bom, vamos falar de futuro. Vamos falar sobre a sucessão em 2010. É verdade que o senhor poderia tentar um terceiro mandato? Posso assegurar ao povo brasileiro que vai me reeleger em 2010 que não é verdade. Até porque estou em lua de mel com a oposição. Companheiro Aécio, companheiro Serra e eu temos muito em comum. Eu e o Serra tivemos as nossas diferenças, mas hoje somos unha e carne. Quando chegar 2010 eu dou uma rasteira nele. Só que uma rasteira nele na Constituição, presidente. Para se eleger, o senhor teria que mudar a Constituição. Mudar a Constituição tem sido uma prática sistemática na América Latina. O companheiro Hugo Chávez está dando um grande exemplo de como se governa por decreto na Venezuela. Ah, muito bem. Mas quem vai produzir a campanha? Aquele lá, o Duda Mendonça? Acho que não dá mais para colocar o Duda Mendonça na campanha. Estou pensando em colocar ele como candidato a vice na minha chapa. Senhor presidente, muita gente acusa o Bolsa Família de ser assistencialista e eleitoreiro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Veja, o Bolsa Família precisa ser assistencialista para ser eleitoreiro e vice-versa. É que nem feijão com arroz. É que nem eu e o companheiro Collor. Um não vive sem o outro. Mudando um pouco de assunto, o que o senhor achou do aumento do salário dos parlamentares? Justo? Eu achei um absurdo. Fiquei indignado. Como pode aumentar o salário apenas de acordo com a inflação? Os companheiros precisam ser menos humildes e aumentar em 100%. Presidente, para encerrarmos a entrevista, o brasileiro pode esperar o crescimento do país para os próximos anos? Companheiro, posso garantir ao povo brasileiro que vamos continuar crescendo mais que o Haiti e brindaremos juntos esse crescimento. Muito obrigado. Então corram nas livrarias antes que o presidente Lula, como vocês viram, tire das prateleiras a obra Corruptos. E acesse também o blog do autor. Esta entrevista você vai assistir no YouTube e também aqui na TV Tatuapé. O HQ Além dos Balões fica por aqui. Um abraço e até o próximo programa.
a falar de obras impressas, estamos aqui com a relíquia de Marcati. Vejam só a relíquia que nós encontramos no estúdio do Marcati. Tá aí, a relíquia para os apreciadores de Essa de Queiroz.